Tô passando aí para explicar um pouco mais desse curso meu de adoçamento. O adoçamento, ele nos auxilia a alinhar o campo afetivo, a adocicar. De repente, num relacionamento, vocês se amam demais, mas vivem na guerra, na confusão, tá longe, tem saudade, tá perto, entra naquele desespero de guerra, de conflitos. Então, o adoçamento, ele auxilia para que essa guerra acabe e que essa união permaneça. O adoçamento também ele é muito bom para aquelas pessoas que estão com dificuldade de trazer a pessoa que tanto ama para perto. Então, de repente, você ama aquela pessoa, mas aquela pessoa não vem, aquela dificuldade de assumir o relacionamento, mas ela tá ali na sua linha de destino, mas não agrega. Então, o adoçamento ele vai ajudar em quê? O adoçamento ele vai ajudar a expurgar as cargas negativas e alinhar esse caminho. Então, vocês que querem aprender ou saber mais sobre adoçamento, acesse aqui. Então vamos ao jogo aqui. Eu sei Beleza. que até se você quiser explicar, tem uma parte aqui ritualística que você prefere que não grave, né? Isso. O que ocorre, né? Para nós isso é muito sagrado, né? Na verdade, esse oráculo de Quimbanda que nós trabalhamos, né? É um oráculo da nossa tradição de Quimbanda, né? A tradição que nós professamos, entende? Determinado momento da vida, o que acontece, né? Como a tradição. Eu recebo títulos, você recebe outorgas, você recebe uma certa maioridade. E dali em diante você começa a agregar coisas, entende? Agregar coisas ao oráculo que você tem. Porque você acaba dando o seu tempero, tá entendendo? Então, exemplo, você aprende de tal jeito de fazer alguma coisa na sua vida, mas a partir do momento que você tem uma autorização, você aprende a dirigir carro, você tem autorização, você não vai dirigir igual quem te ensinou, né? Você tem ali um temperinho seu, um jeito seu de fazer as coisas. Então, esse oráculo ele passou por modificações desde que eu recebi ele. Entende? Perfeito. E muito provavelmente daqui a um tempo não vai ser o mesmo, vai ter mais coisas dentro agregado, mas isso é da própria espiritualidade. Então, quando a gente consulta o oráculo, existem algumas orações que são feitas antes, entendeu? De invocações a certos espíritos e olheiros do jogo, para que isso se torne sagrado, ou seja, abra-se, né, esse lado espiritual, tá? Então, esses tipos de orações aí não dá, infelizmente não tem como gravar, porque é desrespeito com o espiritual, e segunda, né, os feiticeirinhos de internet, os caras daqui a pouco tá copiando, velho, entendeu? Né? Porque já vai surgir um buchicho disso aqui, com certeza. Já copia a foto de trabalhos, cara. O cara pega a minha foto lá dos negócios que eu tenho lá no Instagram, pá, tira, não sei o que, coloca lá falando que é eles, velho. Olha a loucura. Então, assim, isso rola. Mas só essa parte que não, né? O que eu falo aqui, a gente abre o jogo, vamos abrir num contexto aqui, tipo, geral, o jogo falar para vocês aqui, trazer um recado para vocês, entende? Perfeito. Nada muito assim afunilando, mas Específico. num geral pra gente ver o que Exu tem para trazer. Tem que fazer, eu acho que o planeta dá pra fazer. Pelo o- podcast. É. Pelo podcast dá. Né? É o que eu te explico também, tá? Isso não é só um oráculo de cartas. Não todos menosprezando ninguém que joga tarô, carta, nem nada. Porém, não é um jogo de tipo sim ou não. Ah, abre as cartas pra mim, fala da minha vizinha aí. Ah, sua vizinha, ó, mão fofoqueira. Não é assim o contexto. Existe oráculo de adivinhação, certo? Que é o quê? Bola de cristal, a mulher que é vidente, que vai abrir a carta e vai ficar falando da vida dos outros, não sei o quê. E tem oráculo divinatório. Entende? Qual que é a diferença de um pro outro? Esse é um oráculo divinatório. Você consulta uma força espiritual, ela te traz um caminho de destino. Que ela vai falar coisa, ó, exemplo, Humberto, ou como você chama mesmo? Daniel, vocês precisam talvez olhar para esse lado, abandonar essa postura, que isso vai ser melhor, tal. É um negócio de divinação, para que a vida flua melhor. Recomendar algum tipo de ritual que seria bom para poder ajudar em tal sentido, etc, entendeu? Então, Certo. isso traz uma recomendação de divinação. Não é adivinhação, eu falo, ó, tô vendo aqui que tem uma mulher que tá rogando praga, que tá no... Cara, não é bem por aí, entendeu? O jogo fala muita coisa oculta, certo? Mas ele não é aquela coisa de bola de cristal, sabe? De você começar a adivinhar coisas que estão ali, né? Enfim, beirando mais um misticismo ali, sabe? Uma coisa meio de adivinhação, sabe? Perfeito. E aí a gente abre pra ver, entendeu? Maravilha. Então a gente vai cortar aqui para ter esse processo aqui para o Marcelo fazer como ele achar melhor e depois no corte a gente volta, tá bom? Beleza. Bom, aqui a gente tá com o jogo aberto já, né?
orações iniciais que foram feitas anteriormente, né? Que a gente não colocou aqui, todo o procedimento, né? Esse aqui é o nosso oráculo tradicional da nossa quimbanda mesmo, a forma como, né, se apresenta quando a gente joga para uma pessoa, né? Então, como a gente entendeu, né? Vamos abrir aqui no geral para uma questão do podcast, falar no geral para vocês, né? Então, o jogo vai dar aquela pincelada, né, geral, né? O que acontece? Aqui de início, né, a gente sempre verifica qual o tipo de energia que o jogo abre. Se é um jogo que abre com uma bênção, ou seja, trazendo alguma coisa boa, uma notícia boa ou coisa do gênero, ou, no caso, é um jogo que traz uma maldição, alguma negatividade, algum bloqueio, um jogo que abre negativo, né? Então, para nós aqui, né, o olheiro do jogo, é um jogo que ele traz uma certa indecisão, entende? É um jogo que entra numa indecisão agora, num momento de, não digo um conflito, tá? Mas vocês devem estar passando aqui pela situação do podcast, né, porque foi aberto para isso, num momento de decisão que vocês têm que tomar algum tipo de decisão, algum tipo de dúvida ou incerteza que vem acontecendo, coisas que vocês estão tendo que resolver, mas que não foi finalizado ainda. Tem algum assunto pendente, algum assunto de mudança que ainda não foi de alguma forma, né, finalizado. O jogo ele vem falando sobre algum tipo de entrechoque, mas não no sentido negativo, mas talvez algumas ideias que não estejam batendo entre vocês aí, com relação a algumas opiniões, né, sobre esse tipo de mudança ou coisa do gênero, tá? Não é um jogo que traz negatividade, um jogo que traz uma maldição ou coisa do gênero, né? Ele só vem falando que talvez a resposta que vocês querem para essa mudança, ela não está tão próxima de ser solucionada. Ainda vai ter um certo tempo de vocês terem aí um momento de conseguir botar os pingos nos is, colocar as coisas em cada lugar, no seu eixo e poder achar uma solução, tá? Mas, assim, já não é um jogo que abre uma maldição, ele vem falando sobre uma indecisão, é um jogo que tá, tipo, meio em dúvida, mas não quer dizer que é um jogo que é negativo, tá? Não quer dizer que é um jogo que é ruim, tá? Mas, particularmente falando, talvez vocês, pessoalmente, tanto o Daniel quanto o Humberto, estejam meio que preocupados, em dúvida com algo, algum rumo de alguma situação. Depois, nós olhamos aqui os dados, né? Os dados caiu o número 7 aqui para nós, né? Soma do 4 com 3. Isso é uma jogada bem positiva, tá? De caminho. Número 7, ele fala justamente o quê? Deixe o medo de lado. Deixe a insegurança de lado. Vocês não podem ter medo. Não pode querer agora segurar um pouco, puxar muito o freio de mão. Às vezes, para vocês conseguirem a mudança que vocês querem, vocês têm que dar uma tacada mesmo, entende? Alguma coisa que vocês têm que fazer para, sabe, apostar ou fazer alguma aposta grande, entende? Essa jogada do 7 fala sobre incertezas, sobre inseguranças, tem que ser deixado de lado, ou seja, confiar mais no próprio taco, trabalhar melhor a autoconfiança, entende? Não dar ouvido muito para pensamentos negativos, ou tipo assim, não vai dar certo, vai dar algum problema, alguma coisa vai acontecer de negativo. O jogo fala que, inclusive, não sei se os dois ou algum dos dois aí, mas tá muito bitolado, ou tá trabalhando demais, tá muito estressado, que tem que achar um hobby, entende? Ou achar algum tipo de prática, alguma coisa de relaxamento, ou procurar meditar mais, ou se voltar um pouco mais para um lado um pouco mais de tentar relaxar, para vocês não ficarem assim, coletando prejuízos ou entrando numa noia, numa paranoia, entende? O jogo vem falando para se confiar mais no próprio taco. Essa jogada do 7 aqui é uma jogada que marca muito o caminho espiritual também. Então, algum dos dois ou os dois tem intuições que não é só da cabeça de vocês, tá? Existe algum tipo de intuição que às vezes brota, vocês não sabem meio que de onde é as ideias que vêm, mas elas vêm. Então, justamente essa ideia, essa situação que brota entre vocês, isso é uma comunicação espiritual, muito provavelmente de ancestral aí dentro do caminho, tá? Então, é o que o jogo vem trazendo aí dentro desse momento. É uma jogada de caminho positivo, tá? Não é negativo, não é um jogo que está trazendo maldição, tá? Ou coisa do gênero, ok? Depois disso, nós olhamos os búzios mesmo, tá? Deixa eu só fazer uma contagem aqui. 10. Ok. Tá bom. A jogada que cai aqui foi um 10, tá? Um 10, no caso, né, no positivo aqui, tá bom?
Essa é uma jogada que justamente está pedindo um pouco de vocês aqui, tá? Realmente, de todo lado, pelo que a gente soma o que veio no jogo e etc. Assim, a paciência, entende? Eu sei que deve estar alguma coisa meio que corroendo a cabeça de vocês aí, se vocês quebrar a cabeça tanto assim, ou tem algum pepino para descascar algum abacaxi. Mas esse é um jogo que ele vem no lado positivo. O Bara do jogo vem falando de bênçãos, né? Não é um jogo negativo no 10 negativo. É um jogo do 10 positivo no caso, entendeu? Então, essa jogada do positivo, ele fala de vitória, sim, mas com um pouco de paciência e perseverança, que a vitória vai ser de vocês, ela está vindo, mas aquilo que vocês querem, almejam, vai dar um certo tipo de trabalho, de dor de cabeça para alcançar, entende? Não é uma coisa que vai ser assim, de uma hora para outra vai se solucionar. O jogo vem falando de um certo afastamento do lado espiritual ou da fé, que está faltando esse pilar para algum dos dois ou para os dois dentro desse caminho, pelo que o jogo mostra, que às vezes leva a ter uma certa falta, um vazio muito grande que vocês não estão conseguindo meio que entender ou preencher da onde que vem, né? Esse é um jogo que ele fala, né, muito dentro desse caminho sobre esse lado, no caso aí, né, da espiritualidade, querendo atuar, querendo ajudar nesse caminho, mas não está encontrando portas abertas, entende? Então ele fala muito sobre a vitória com paciência, com perseverança. Essa jogada do 10 é uma jogada do branco, tá entendendo? É uma jogada da paz, da vitória, ou seja, de longos períodos de situação que vem se passando de provação e que depois a bandeira do branco é hasteada, né? A situação de ter, no caso, uma vitória, uma paz depois de um longo caminho de guerra. Então, assim, de verdade, não esperem que talvez esse momento agora não seja um momento que não vai testar a paciência de vocês ou que não vai ser alguma coisa que vai tirar muito, assim, um pouco o sono, tá entendendo? É algo que vocês vão ter que passar e eu vejo isso talvez aí em relação ao próprio podcast, que vocês vão ter que ter alguma aprovação, né? Mas vocês vão conseguir passar por isso, entende? Esse caminho também, ele fala muito sobre a teimosia, tá entendendo? Então, assim, procurar ter um jogo de cintura, cara. Assim, sendo uma comunicação entre vocês, mas também com como está ao redor, como a situação ao redor está vindo. Então, não adianta, às vezes, a gente querer muito algo que aconteça daquela forma, a gente ser teimoso, só que o mercado não tá para isso, às vezes, entende? Pode acabar vocês, sabe, entrando pelo cano por conta de teimosia, entende? Às vezes tem que trabalhar um pouco mais a flexibilidade, entende? Procurar não ser inflexível, procurar não ser uma pessoa engessada, enquanto, né, a questão do podcast aqui. Então, tem algumas ideias, talvez que vocês andam tendo, ideias criativas, que vocês têm que começar a tirar do papel. Coisa que talvez foi uma ideia que foi engavetada, alguma coisa que não foi colocada para frente, tá entendendo? O jogo vem falando aqui dentro de um caminho de boa sorte, sim, mas não ficar com paranoias na cabeça, entende? Porque essa é uma jogada que fala muito disso. A pessoa que acaba ficando meio que paranoico, acaba ficando estressada demais, com pilha demais, tá entendendo? Se fosse uma jogada para um cliente comum que está querendo perguntar sobre a vida, é uma jogada que indica até risco ou perigo de a pessoa ter, sei lá, uma depressão, alguma ansiedade, um pânico, tá entendendo? Por quê? Porque a cabeça da pessoa não está parando, ela está pensando muito, entendeu? É um jogo que ele marca, ele fala muito sobre essas situações, tá? Mas assim, fala sobre vitória garantida, entende? Vitória com sacrifício, com perseverança e com paciência, tá? Não adianta querer as coisas vomitadas, porque essas coisas não vão acontecer desse jeito, né? Tem alguns apontamentos que caem aqui, entende? Em relação ao que é apontamento, é a forma como o Búzios se porta, é a forma como ele se manifesta, né? Fala sobre apoio de ancestralidade, então, de fato, existe aí algum ancestral de vocês, ou o que a gente fala de ancestral, espírito, Exu, seja o que for, que está querendo ajudar, está de todas as formas querendo, de alguma forma, poder amparar vocês aqui no que vocês fazem, entende? Isso pode ser ancestral familiar, pode ser espírito amigo também, entende? Mas existe um apoio, entende? De todas as formas, tá? O outro lado que acontece aqui, nós temos um búzio fechado que cai numa região que para nós tem a ver, né, com relações comerciais, com relações de caminhos. Então, assim, vem reiterando que talvez algumas coisas que vocês querem fazer vai ser um pouco chato de conseguir executar. Talvez parcerias comerciais, talvez um lucro que vocês estão esperando que venha, que vocês vão ter realmente algum tipo de dificuldade para conseguir enfrentar. Só que isso não vai ser impossível. O jogo, como ele vem no positivo, ele fala que
exemplo, faz parte da maturidade do que vocês estão passando. Faz parte do processo, do crescimento, da vida como é mesmo, entendeu? O jogo também ele traz um apontamento aqui, olha, de búzio, que ele cai praticamente em pé. Nessa posição, ele gera dúvida, ele gera incerteza. Então, cara, tentar vocês, entre vocês, já que vocês trabalham aqui, alinhar um pouco as ideias, deixar as ideias transparentes, porque não adianta um pensar do jeito, outro pensar do outro, e acabar, tipo, um querendo fazer uma coisa, o outro querendo outra. Deixar as ideias um pouco mais transparentes um com o outro, para vocês terem cabedal de conseguir resolver esses problemas que estão acontecendo ou situações que vocês querem resolver, tá? É um jogo que fala, né, para tomar também, ok? Um pouco de cuidado em questão a confianças, tá entendendo? Pessoas de duas palavras, pessoas mentirosas, pessoas que vocês podem acabar buscando parceria, tá entendendo? E a pessoa tem uma ideia dúbia, tem uma palavra meio que tipo assim, na frente fala que é uma coisa, pelas costas tá planejando outra, tá entendendo? Essa é uma jogada muito do silêncio, essa do 10 que aponta aqui. Então fala muito para vocês aí tomar cuidado no expor os segredos, tá entendendo? Expor muitos próximos passos para pessoas próximas, tá entendendo? Que são coisas que podem colocar vocês a perder. Por quê? Energia contrária, energia de alguma pessoa que não é um inimigo declarado, mas uma pessoa que tem pelo menos uma dorzinha de cotovelo ali, ou que gostaria de, né, estar no lugar de vocês, alguma coisa do gênero, tá? O jogo fala de apoio, de espiritual, fala de caminhos que vocês podem, né, facilmente aí resolver. São, volto a dizer, tribulações e problemas que vocês estão tendo, mas que eu vejo facilmente no jogo. Não é por conta de espiritual, ou seja, não existe uma macumba, vamos falar uma magia feita, né, no caso, uma magia negativa feita contra vocês, ou alguma perseguição com espírito feita contra vocês, entende? No caso, são coisas do destino da vida mesmo que vocês estão passando e que, cara, vocês vão ter que ter muita paciência, cara, de verdade. A palavra-chave para vocês aqui é ter um pouco de calma, então tentar controlar a ansiedade. Talvez os dois ou um dos dois tenha uma ansiedade um pouco mais exacerbada, tenta segurar, porque não é por agora que vai ser resolvido e não adianta ir pelo caminho da teimosia. Bater o pé e ser teimoso, cara, não vai ajudar, vai piorar a situação, porque daí vai gerar algum tipo de animosidade, alguma coisa negativa entre vocês, tá? Bom, nas moedas aqui, que vem marcando 4 coroas em aberto, tá? Que é o que a gente lê. Esse número 4 ele vem falando que, sabe, tem uma coisa ou outra que tá, tipo assim, ainda não está bem esclarecida, que ainda não foi bem solucionada, que ainda está longe de ser resolvida, mas que o resultado final pode ser positivo, entende? Então, eu entendo que vocês estão no meio de uma travessia, vocês estão atravessando alguma situação dentro de um caminho que vocês estão buscando soluções ou buscando uma melhoria, mas isso ainda não terminou, tá bom? Vocês ainda vão ter que, de repente, pensar mais, conversar mais entre vocês, achar outras saídas, ver talvez projetos que estão engavetados, coisas que vocês meio que deixaram de lado ou deixaram de fazer que poderia ser muito bom, entendeu? Dentro desse caminho é importante ressaltar esse ponto, tá? Enfim, a questão das cartas aqui, tá? Como a gente lê, né? O que ocorre? Carta central do jogo, entendeu? É a carta de mudança, a carta número 3, a carta da estrada, né? Com o cavaleiro. Essa carta é a carta, para nós, nesse sistema aqui, uma mais imperativa aqui dentro desse caminho, entende? Porque ela tá falando de mudanças e vocês estão querendo fazer algum tipo de mudança aqui perto do que está acontecendo. Talvez para não continuar da forma como estão, tentar mudar, tentar trazer algum tipo de novidade, algum tipo de coisa nova, de, sabe, situação nova dentro do caminho, entendeu? O jogo vem falando, tá, de uma presença realmente ancestral masculina, aí no caso de Exu, dentro desse caminho, entende? É uma interpretação que a gente dá também, tá? Como saiu aqui dentro do jogo, né? A questão de ancestral, de alma, de espírito, podendo estar auxiliando, aqui também aparece uma, entende? De um espírito masculino, inclusive, causando mudança no destino, ou seja, essa aqui é o momento que a gente entende como momento atual de vida, né? Um momento mais recente de passado e um momento mais recente de futuro. Então, vem se falando sobre a figura, né, masculina, um Exu que pode ser, né, um guardião espiritual, um protetor, um espírito familiar, que esteja, né, no caso, por trás dessa mudança, esteja trazendo esse ânimo, uma mudança, essa vontade de querer mudar, entende? Não sei se algum dos dois tem facilidade com sonho, andou sonhando com o antepassado, com gente que é de família, ou andou sentindo alguns tipos de intuição nesse sentido, mas
mudança vai acontecer, tá? E uma mudança muito assim para melhor, no caso, né? Por isso só o jogo fala aqui, somando com isso, que tenha um pouco de paciência, tenta fazer essas coisas bem pensadas, não faça um jogado de qualquer jeito, porque são mudanças que vão mudar literalmente com estrutura, tá? Não é só a estrutura, né, que estamos falando do podcast aqui, mas estrutura do programa, mas da vida de vocês também, entendeu? Mudanças que vão gerar coisas positivas, tá? Olha, recentemente aqui, né, como a gente percebe isso daqui, né, vem se entrando aqui a carta feminina da mulher, alegrias e a questão de nascimento, tá? Então eu falei no off a questão lá, aquele recado para vocês aí, etc. Tem essa interpretação, ok? Mas bem como também, ok? A segunda interpretação que a gente dá em relação a isso também é com relação a espírito ancestral, um espírito feminino, entende? Que recentemente, né, de alguma forma, veio trazendo algo para melhorar aí no caminho de vocês aqui, a parte do podcast, a parte do programa, para trazer alguma bênção, alguma alegria para vocês nesse momento. Ou seja, portas que podem se abrir, portas novas que podem acontecer, tá? A questão lá daquela interpretação que eu falei para vocês aqui no off, eu não descarto, tá? Só tem que ver direito, entende? Por fora, tá? Se tem alguma coisa por fora que enquadra nisso, entende? Tomem cuidado, tá bom? Em relação aqui a futuro, tá? Como mostra a carta de abundância no centro, a carta da justiça, que é a balança do equilíbrio, e do outro lado a carta de proteção. Então, o jogo vem falando, tá? Que essa, digamos, uma prosperidade, uma abundância, essa questão melhor pro podcast, em questão de, sabe, de prosperidade, de questão do gênero que vocês estão buscando, que é algo que vocês querem mudar para melhorar isso, ou seja, ter alguma melhoria nisso, sabendo que é bom, tá? O jogo vem falando que vocês têm uma proteção espiritual, que vocês têm esse momento, mas vocês estão passando por um momento muito de equilíbrio, cara, até de conhecer, entende? Mais sobre esse mercado, mas mais sobre um ao outro, fora a questão da amizade, fora o convívio que vocês têm, mas dentro desse caminho, tá? O jogo fala que vai passar ainda, né? Vai passar ainda um período certo de equilíbrio, de harmonização, certo? Eu vejo que para o futuro vocês vão conseguir ter uma melhoria, assim, uma abundância, alguma coisa que vocês querem muito alcançar, entende? Só não se esqueçam, tá? Que o jogo ele vem mostrando sobre mudança num aspecto geral, ok? Em relação aqui ao podcast, sobre vocês, que vocês trabalham junto, mostra uma carta de proteção, de defesa espiritual, mas essa carta da balança, do equilíbrio, né? A carta da justiça, ela fala muito sobre isso, sobre o equilíbrio que vocês devem buscar. Isso aqui, o podcast que vocês fazem, não pode ser algo que traga desequilíbrio para a vida de vocês. Ou seja, a abundância que vocês querem buscar, a prosperidade, ela não pode custar a qualidade de vida de vocês ou vocês começar a desenvolver problemas, entende? Seja de saúde, seja psicológico, seja o que for. O jogo ele fala de abundância na certa, ou seja, eu te garanto assim de verdade que a energia que o podcast tem não veio para ser algo pequeno ou não veio para ser algo tipo assim pobre, tá entendendo? É alguma coisa que os dois têm, ou um dos dois, ou os dois, tem uma cabeça grande, de pensar grande, de querer algo grande. E isso vai chegar. Só que ainda está acontecendo isso, tá entendendo? Só o jogo vem falando que talvez vocês tenham que rever certos conceitos, entende? Não é a forma de fazer, mas talvez alguma ideia que foi engavetada, coisas diferentes que vocês tenham que conversar, sendo sincero e procurar não trabalhar na teimosia. De verdade, que isso é algo que é ruim, entendeu? Vem carta auxiliar aqui, ó, que é a carta do jogo auxiliar, que é a carta do senhor Exu Tiriri, tá? A carta número 5, tá? A gente não interpreta como esse baralho traz interpretação de carta, né? A gente tem uma interpretação nossa. Exu Tiriri, ele fala muito sobre aquilo que se enxerga para o futuro. Então, vocês estão plantando e plantaram muita coisa e ideias, certo? Que vocês não vão coletar agora. Que é uma coisa que esse jogo está falando de ter um pouco a paciência, que a vitória vai vir, mas ela é um pouco mais a longo prazo. Aquilo que vocês estão esperando que aconteça. E esse Exu, ele vem trazendo isso. É um Exu que, quando ele aparece em jogo, ele fala muito sobre o além, o à frente, aquilo que está lá na frente, entende? Em questão a retorno daquilo que vocês querem ver do que vocês estão fazendo. Algum de vocês, ou os dois, não sei, mas existe uma sensação lá dentro de, não é descontentamento, mas tipo assim, pô,
com a estrutura que tem, com o negócio que já foi feito, tudo que a gente já publicou, era para estar diferente. Mas o jogo tá falando, não desanima, porque isso é momento de maturação, cara. Vocês estão aqui pelo que eu vi, né? Completando, no caso, 3 anos esse ano agora de podcast. Então entrou numa outra vibração, numa outra energia, tá? Que não é uma energia ruim, só é uma energia que tem que ter um pouco de paciência para resolver as coisas. Que talvez as coisas nesse momento não sejam rápidas ou vomitadas ou respostas logo imediatas, mas sim pensar muito bem o que vai fazer, porque certas coisas vão perdurar por um bom tempo aí, entendeu? Olha, pelo que o jogo trouxe aqui e aqui, eu não vejo, assim, pelo que o jogo mostrou, uma necessidade de ritual em questão disso, do podcast. Mas eu vejo uma questão que talvez seria bacana os dois, entende? Ter uma percepção de fazer algumas práticas, alguns banhos, algumas coisas, para vocês terem a cabeça mais tranquila. Porque o que está atrapalhando vocês aqui mais é a cabeça, não tem energia espiritual. Não existe um espírito aqui bagunçando vocês, entende? Ah, as coisas não estão indo do jeito que gostaria por conta de quê? Não, cara, algum excesso talvez de atividade, ou tá faltando tempo de vocês terem um tempo de hobby, entendeu? Ou um tempo até de se enxergarem como amigos e não vir aqui porque precisa ter aquela situação de tipo, tem que fazer o negócio e começar a ficarem sobrecarregados, entendeu? O jogo fala para vocês terem realmente, a palavra-chave do jogo é paciência, ter um pouco de calma, controlem a ansiedade, entendeu? Tenta encaixar, não sei qual é a fé de vocês, mas encaixar algum tipo de oração ou práticas espirituais de volta na vida, porque isso está fazendo falta, de alguma forma, entende? Então, são respostas que o jogo vem trazendo em relação a não deixar isso morrer, entendeu? Não deixar as coisas literalmente ficar a ver navios no lado espiritual, tá? Porque isso daí não vai trazer retorno positivo, mas também não é aquela coisa de ficar caxias, entende? De ficar, tipo assim, bitolado num negócio, tá? Vocês vão ter que mediar. Um lado relacionado à parte profissional, à parte das mudanças, à amizade, ao intercâmbio entre vocês, mas alguma coisa do espiritual, alguma coisa da fé, da religião que está faltando. Sobretudo a oração, entende? Alguma coisa que leve a ter um entendimento disso, tá? Então, a priori, pelo que a gente percebe, pelo que o jogo traz, é isso, tá? Busquem de verdade, ter uma boa comunicação entre vocês, ver se ficou alguma coisa de plano, de planejamento que poderia, que caberia no momento, que seria bacana, ou que passou batido, entendeu? Controlar a questão de teimosia, que pode ser algo que às vezes pode estar afastando uma bênção ou outra do caminho, e procurar atividades ou fazer algumas situações para acalmar um pouco o mental de vocês, a cabeça, porque não existe aqui, pelo que se percebe, algum inimigo ou alguma energia negativa rondando que esteja prejudicando o podcast. Se não está do jeito que vocês gostariam, talvez o assunto é um planejamento ou esperar as sementes que foram lançadas brotarem e darem os seus frutos, entendeu? Então, é isso que o jogo vem trazendo dentro desse caminho aqui, tá? Tem alguma coisa que ficou confusa para vocês, que vocês não entenderam? Não, acho que ficou claro aí, acho que várias coisas bateram aí, inclusive essa parada das mudanças aí, a gente está tentando fazer algumas mudanças aí, porque é preciso, né? Adapte ou morra. Então, acho que bateu tudo aí. O que você acha, Roberto? Eu acho que faz sentido, sim. A gente vai ter reunião, inclusive, agora e resolver essas questões.